Nardon Inazzi, auditores e consultores há mais de 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Um abraço aí, pessoal do litoral, da Capão da Canoa, Atlântida, Xangri-Lá, Capão Novo também, que assiste o nosso programa, e a região metropolitana de Porto Alegre, de Cachoeirinha até Novo Hamburgo, Estância Velha, enfim. Obrigado pela audiência a todos vocês. Estamos recebendo aqui no programa hoje a doutora Micheline Clippers. Doutora Micheline, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, é uma honra, né? Eu que agradeço. Tá bonito esse azul assim, né? Puxa, azul, sabe, né? Ele me olha e fala azul do Grêmio, mas eu sou colorada. O que eu vou fazer? Mas tudo bem, eu deixo ele brincar comigo. A terra é azul, é só olhar lá de cima, a terra é azul. Bom, a brincadeira de lado. Doutora Micheline, a doutora Micheline é especializada aí nessas questões de imigração, né? Não de imigração, mas de imigração, pessoal que está saindo do Brasil, que, aliás, o Brasil está mais fácil que ame-o ou deixe-o, né? Essa história lá da década de 70. E o pessoal está indo muito para fora, e principalmente Portugal, né, doutora? Sim, Silvio, está indo muita gente para lá. Nós já temos quase 110 mil brasileiros em Portugal. É um país que está sendo muito receptivo e tem condições maravilhosas para o brasileiro, né? Principalmente a insegurança que nós temos aqui. Lá tem uma segurança incrível, né? Uma tranquilidade de viver, uma qualidade de vida, sem contar a gastronomia que é maravilhosa, os lugares bonitos, a cultura e a receptividade do português. Então, realmente, com essa crise do Brasil, com essa insegurança aqui dentro, principalmente na área política também, as pessoas estão desistindo. Você vai para onde eu vou? Portugal, pela facilidade da língua, né? E Portugal tem um acordo com o Brasil que recebe os brasileiros, tem vistos, e tu tens que requerer estes vistos no consulado de onde reside, no caso no Brasil, adquire o visto, chega em Portugal, pede autorização de residência no CEF, que é o Centro de Estrangeiros, e aí tu tem então um ano para ficar, dependendo do visto que tu requeres no Brasil, tu podes morar em Portugal. Então, é uma maravilha. Interessante, né? Que Portugal, que é talvez um dos países menores da Europa, eu acho que a Áustria também é pequena e tal, mas Portugal tem muitas características do Brasil. Nós somos um país assim que tem tanta riqueza turística e tal. O problema é isso aí que a doutora Micheline falou, é a segurança. Então, olha aqui, ó, não há país do mundo tão inseguro, numa guerra civil como o Brasil. E por isso nós temos tido agora, foi boa a senhora colocar essa questão, doutora Micheline, porque hoje a saúde, a educação, a falta de emprego, isso aí a gente resolve. Agora, tu não resolve a questão da segurança pública se nós continuarmos a insistir num sistema político danoso para nós, que nos levou para o fundo do poço. E aí tem gente ainda votando nesses mesmos caras. Quer dizer, ou nós vamos reconstruir o Brasil, ou nós vamos afundar o Brasil. Qual é a opção que você quer? O que você quer colaborar com o país? Afundando o Brasil ou reerguendo o Brasil? É por isso que nessas eleições, a gente até porque essa democracia nossa é uma democracia de chinelona, porque impede o jornalista de dar sua opinião, exatamente num processo eleitoral que vai decidir os destinos do país. Nós temos que escolher candidato, em primeiro lugar, que não seja corrupto, que não tenha presidente preso, que não tenha cúpula de partidos políticos presos, condenados, denunciados, são ladrões. Então, não podemos dar essa chance para esses caras. Só tem uma saída nesse país. Aquele camarada que prometer bandido vai ser tratado como bandido. Corrupto vai ser tratado como corrupto. Tem duas alternativas. Uma que vai manter os corruptos, aliás, um corrupto de repente vai ser presidente do Brasil, presidiário, e aquele que vai nos livrar desse pessoal. É muito complicado. É muito triste isso que acontece no nosso país, porque um país com a dimensão territorial que nós temos, com esse litoral todo que nós temos, com a fauna, a flora, com a mistura de raças aqui dentro, a cordialidade, todo o clima, tudo que nos favorece, que muitos países da pequena Europa gostariam de ter. Imagina se tivesse a nossa agricultura, se tivesse o nosso território, nossa Amazônia. Quer dizer, então, tantas coisas maravilhosas que o país, que a natureza dele proporciona. E o que acontece? Um governo que não respeita a sua sociedade, não respeita o eleitor que votou nele, um governo que... escândalo de corrupção maior do mundo. Não pode ter. Então, o que acontece? Os brasileiros dizem, não, vou ficar pagando uma alta taxa tributária
para que retorno que eu tenho? Então eu vou embora. Para onde eu vou para Portugal. Aliás, muitas pessoas duvidam dessas coisas que aconteceram, né? Duvidam por que um certo ex-presidente está preso. Pega o Google aí, pega o seu Google e coloca ali assim, ó, o maior corrupto do mundo, o maior ladrão do mundo. Perfeito. Entra ali para ver, não somos nós que estamos dizendo. A internet mundial está dizendo quem é o maior ladrão do mundo. Quem é aquele camarada que mais surrupiou a sua sociedade. Quem é o cara que na história da civilização, que tem 4, 5 mil anos, desde os tempos bíblicos, o cara que mais afrontou a sociedade. Está preso e ainda é admirado, é idolatrado, é adorado. Quer dizer, esse tipo de Brasil nós não queremos. É inaceitável, é incompreensível, acho que é o termo mais adequado, quando tu falas com uma pessoa que tem teve uma certa instrução, tem um certo discernimento, dizer, não, eu vou votar no partido que roubou, neste camarada, porque ele protege o funcionário público, os pobres... Ele mantém os pobres pobres. Não, mas ele não mantém os pobres, ele roubou muito para poder... Ele usou os pobres como artimanha para poder roubar lá atrás dos bastidores. Quer dizer, então eu penso assim, é incompreensível. Eu não consigo entender uma pessoa. Tem um post que está rodando muito aí nas redes sociais que é: cada um vota com a sua consciência, mas eu não voto em ladrão. Cada um vota conforme o seu caráter. Eu não voto em ladrão. Então, eu acho que isso define, né? Se a pessoa é ladrão, como é que eu vou votar naquela pessoa? Doutora, antes eu queria conversar um pouquinho com a senhora no final da entrevista sobre a participação da mulher na política, mas me diga uma coisa assim, o pessoal lá que está querendo fazer é ter essa assessoria para sair do Brasil, quer dizer, essa alternativa, como é que faz? Então, é interessante, a pessoa tem que fazer esse pedido do visto no consulado. Mas o que acontece? Geralmente elas pedem uma assessoria de alguém um advogado, geralmente, que possa ajudar no trâmite, que faz aqui no Brasil, reconhece, como eu disse, chega em Portugal e pede a autorização de residência. Então, é sempre interessante, primeiro, saber que visto o que vai querer, como que ele quer residir em Portugal. Ele quer residir lá, então eu disse, olha, eu vou pegar uma assessoria, vou contratar uma pessoa para me ajudar, porque são muitas documentações, são trâmites, o pedido, a formulação, tem que preencher documentos. Então, essa parte de pagamento de taxas, essa parte tem quem faça esta assessoria para essas pessoas. No caso da doutora Michelini, como é que faz o contato com a senhora? Tem meu e-mail, pode mandar ou tirar alguma dúvida com o meu e-mail, mok.advdeadvogada@terra.com.br. Algum telefone para contato direto? 519-9694-7971. Muito bem. E agora sobre a participação da mulher na política? Pois é, Silvio. Ontem fui convidada por um evento proporcionado pela revista Voto, da Karen Misculin, muito interessante, que é Brasil de Ideias. E ontem era sobre a mulher no poder e na política. E eu tinha 3 CEOs de 3 empresas interessantes, uma delas é até uma francesa, e o que nós comentamos, o que foi debatido, o que eu ouvi dessas palestrantes, é que a mulher precisa ter um engajamento maior dentro da política. Porque o que acontece? Nos meios sociais é muito difícil um círculo de mulheres falar de política. Está mudando um pouco, está melhorando. As mulheres estão querendo debater mais, mas ainda é pouco. E eu acho que o Brasil, com tudo que nós temos, com essa informação de tudo, globalizado, que tu pega um celular, está conectada com o mundo, tu tens que falar de política. Eu acho que dizer, não podemos falar de política e religião, não. Por que não? Com respeito, tu tens que falar, respeitar o contrário. Esse é o problema do politicamente correto, quer dizer, ao invés de debater o assunto, encobrir o assunto, que aí vem aqueles safados, aqueles mistificadores, aproveitadores e acabam tornando a sociedade servidã das suas ideias. Precisa, eu acho assim, que não tem, por exemplo, vou votar naquela pessoa porque ela é mulher. Não, acho que mulher e homem, o que importa é ter capacidade. Acho que tu não tens que votar porque é mulher ou porque é homem. Não, o interessante é aquela mulher tem que ter capacidade, tem que ter preparo, tem que ter conhecimento. É isso que eu acho interessante. A mulher tem que estar à frente da política, se interessar. E hoje é fácil, a informação te chega fácil. É só tu procurar. É só tu te interessar pelo assunto. Então, o que acontece às vezes? Como ontem a Karen Misculin da revista, ela comentou, tem, por exemplo, o WhatsApp de mães, de pais, que fazem um grupo no celular e meia dúzia, não iremos falar de política. Então, elas têm que montar um novo grupo do WhatsApp para poder falar de política.
Eu acho isso um absurdo, Silvio. Eu acho que tu pode debater, sim, política, porque a política é o que movimenta, ela vai cuidar de ti, tu como cidadão, ela vai administrar a tua vida dentro daquela cidade, daquele sistema jurídico, daquele sistema popular que tu está inserido. Então, é importante falar de política e a mulher tem que ocupar esse espaço. Dentro das universidades de direito, por exemplo, mais de 50% é meninas, são mulheres. Por que não falar de política também? Tá certo. É que a mulher tenha, né, discernimento, né, para saber, né, que está se fazendo um processo político todo que vai ser o sustentáculo da vida dos seus filhos e dos seus netos daqui para frente. Quer dizer, qual Brasil que tu quer daqui para frente? Um Brasil submetido a uma ideologia que nos escraviza ou um Brasil que prima pela liberdade, pela democracia e pelo desejo de cada um de se autorrealizar dentro daquilo que ele imagina que seja bom para cada um. Quer dizer, então as pessoas têm que ter essa liberdade. E nós sabemos que existem processos políticos aí que vão nos tirar essa liberdade. Essa é a revista que se chama Voto, mas nessa edição ela fez Vote. E é muito interessante, votar, é muito importante. Votar ainda é o melhor caminho para retomar a confiança no Brasil. Votar com consciência, claro. Que tu sempre falas da campanha da OAB, né? Que é o voto consciente. É votar com consciência, mas se interessar pela política. Ela é prazerosa, ela não é uma coisa, deixa de lado, não me interessa. Não, interessa. Tu vives numa sociedade com regras e regulamentos. Tu tem que te interessar, até para cobrar de um político depois. Então, olha aqui, faça um voto construtivo. E evite o destrutivo. Você sabe qual é o construtivo e você sabe, pode com certeza ver que é aquele que é destruir, que já vem destruindo o Brasil. Doutora Micheline, obrigado pela sua presença. Nossa, eu que agradeço. É sempre um prazer. Um grande abraço. Muito obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.